Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana de Campina Grande, e que também faz parte da missão Cariri para Cristo, que é simplesmente serva do Senhor. Neste dia nós vamos meditar na palavra de Deus, nos capítulos de 6 a 8 de Gênesis. Nesses capítulos, de acordo com a Bíblia visual com infográfico, nós temos os seguintes títulos: a maldade da raça humana, a barca de Noé, isso compreendendo o capítulo 6, capítulo 7, o dilúvio, e no capítulo 8 nós temos o fim do dilúvio e Noé constrói um altar. Na Bíblia de Estudo Conselheira, os títulos são: capítulo 6, a corrupção do gênero humano, a arca de Noé. No capítulo 7 nós temos o dilúvio. No capítulo 8 nós temos o fim do dilúvio e Noé levanta um altar. Na Bíblia de Estudo de Genebra, nós temos os seguintes títulos: igual a de Conselheira, no capítulo 6, a corrupção do gênero humano. E Deus anuncia o dilúvio. No capítulo 7, Noé e sua família entram na arca, o dilúvio. E no capítulo 8 nós temos: diminuem as águas do dilúvio, Noé e sua família saem da arca e Noé levanta um altar. Eu citei os títulos porque, dependendo da Bíblia que você tenha acesso, você vai perceber que o assunto é o mesmo. Fazer a leitura de todo o texto desses capítulos. São textos curtos e que vale a pena ser lido todo para que você que venha me escutar possa entender a palavra de Deus. No capítulo 6 nós temos: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei toda a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo o que há na terra morrerá. Mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea, de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer.
E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Depois o Senhor disse a Noé: entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animais puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conserve as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias eu vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas, de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo, e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. Depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que se tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam, parou de chover. E durante 150 dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado, e ele esperou mais 7 dias. De novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca, junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra.
Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou com o sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Este foi o contexto ou a leitura dos capítulos de 6 a 8 do livro de Gênesis, que descreve a respeito da ação que Deus pediu ou ordenou que Noé assim o fizesse. E depois de ele fazer o que Deus havia lhe pedido, Deus ia cumprir a sua palavra diante do que havia dito a Noé que aconteceria. Então, nós contemplamos que por causa da corrupção humana ou da maldade da raça humana, Deus se irou e agora resolveu destruir tudo. Entretanto, observando Deus todas as coisas, viu que na face da terra havia um homem que andava na sua presença, e esse homem era Noé. E como Noé agradou ao Senhor, aprove a Deus que este fizesse uma arca, dependendo da versão bíblica, uma barca, e nela entrasse, juntamente com sua esposa, seus filhos e suas noras, e também os animais, as aves. E diante de esta realização, após isto, Deus enviaria à terra um dilúvio, e assim aconteceu. Noé fez a arca, Noé entrou na mesma com sua esposa, seus filhos e suas noras, colocou dentro da arca todas as espécies de aves e de animais selvagens, animais domésticos e dos que se rastejam, fechou a arca, e aí veio o dilúvio, ou seja, houve chuva durante 40 dias e 40 noites. E como o texto descreveu e foi lido, a água cobriu toda a terra. E agora a arca, feita por Noé, estava boiando em cima das águas. E dentro desse contexto, de acordo com a Bíblia de estudo conselheiro, nós temos o seguinte relato: o dilúvio em Números. No início do dilúvio, Noé estava com 600 anos. No dia 17 do segundo mês, conforme Gênesis 7:11, texto que já li, ele entra na barca com sua família. 7 dias depois começam os 40 dias de chuvas, além de todas as fontes jorrando de cima e de baixo, conforme o capítulo 7, verso 12. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas, conforme o capítulo 7, ainda o verso 20. E ficaram altas, baixando devagar, até chegar aos 150 dias, conforme mostra no capítulo 7, no verso 24. Quando a barca encalha no alto da cadeia do Monte Ararat, a 5.185 metros acima do nível do mar. No dia 17 do 7º mês, conforme mostra o capítulo 8, verso 4. Portanto, 5 meses após o início do dilúvio. As águas seguem baixando devagar por mais 2 meses e meio, até o primeiro dia do 10º mês, quando apareceram os picos das montanhas, conforme Gênesis 8, verso 5. Mais 40 dias se passaram, e Noé abre a janela da arca, capítulo 8, verso 6. A terra ainda estava encharcada. Segue-se o ciclo de soltura das pombas, como foram lidos no capítulo 8, do 7 ao 12. E no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, 10º mês após o início, com a remoção do teto da arca, capítulo 8, verso 13, ele viu a terra que ainda estava secando. Somente no 20º dia do segundo mês do ano 601 de Noé, a terra ficou totalmente seca. Então Deus fala para todos saírem da arca, ou seja, Noé, a esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Aí nós temos a permanência na arca, antes, durante e depois do dilúvio.
De acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, compreenderam 377 dias. Já se você tiver a Bíblia visual com infográfico, você vai perceber que ela vai trazer uma notificação dizendo 375 dias. E nesses dias nós temos a seguinte descrição: 7 dias, Noé entra na barca depois de ter construído, isto uma semana antes do dilúvio. Depois de passar dessa semana, nós temos os 40 dias de chuva, que chove de dia e de noite. Além da chuva, as fontes do mar se arrebentam e a chuva cai por toda a terra. Depois desses dias, ou seja, dos 7 dias e dos 40 dias, temos ainda 150 dias em que as águas começam a baixar e a barca para na região montanhosa do Ararat, como foi lido. Após isto, Noé ainda fica 178 dias esperando que as águas continuem a baixar. Noé solta pombas. Quando as pombas não retornam, Noé sai da arca ou da barca. E aí, Noé exalta e glorifica ao Senhor, fazendo um altar e adorando a Deus. E se você disser, por que não foi falado praticamente nada do capítulo 6? Você vai observar que no capítulo 6, você tem as instruções para a construção, fala da corrupção humana, e a partir da questão da corrupção humana, você vai contemplar que Deus anuncia para Noé que vai enviar um dilúvio na terra para destruir tudo e todas as coisas. Entretanto, você vai contemplar que a partir do verso 9 do capítulo 6, a descrição a respeito de quem é Noé, o qual é visto como justo, como íntegro e como aquele que andava com Deus. Quando você olha esses termos, a palavra pressupõe, que palavra? A palavra justo pressupõe um relacionamento com Deus que incluía padrões morais, os quais foram revelados a Noé por meio da natureza, como é descrito em Romanos, capítulo 1, os versos de 18 a 32, e de revelação especiais. Já o termo íntegro literalmente significa correto, inatacável, ou seja, um comprometimento verdadeiro. Ser íntegro significa abster-se de pecar. Comprometimento verdadeiro, afastar-se ou desviar-se de pecar, mas não ser totalmente sem pecado, porque a palavra já nos mostra em Romanos que todos pecaram. Também pode ler-se no capítulo 9 de Gênesis, nos versos de 20 a 23, o contexto sobre Noé, segundo Samuel, capítulo 22, verso 24. A combinação de íntegro e justo sugere que Noé estava inteiramente comprometido com a justiça, como mostra em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Salmo 18, verso 30, Salmo 19, verso 7 e 8. Noé andava com Deus, conforme mostra o capítulo 5 de Gênesis, o verso 22. A fé levou a resultados diferentes. Abel morreu, Enoque não morreu, e Noé viu quase todos morrerem, conforme Hebreus 11, de 4 a 7. Mas, no fim, todos os fiéis ressuscitarão e serão recompensados. Esse é o contexto que a gente vai encontrando sendo descrito no capítulo 6. O fazer a arca, que isto é a vontade de Deus. Como fazer, é Deus quem designa a altura, a largura e a profundidade. É Deus quem descreve como seria o dilúvio. E ali nós vemos que Noé recebe isto por fé, porque até então não havia chovido na terra. Assim como Deus falou com Noé e orientou como ele caminhar, Deus também fala conosco e nos orienta em como andar em unidade com ele, em comunhão com ele. Quando você contempla a palavra de Deus em João 14,6, Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando também neste mesmo livro de João, ou seja, no Evangelho, no capítulo 17, que descreve a oração sacerdotal de Jesus, nós vemos ele clamar pelos que estavam no presente com ele e por aqueles que vinham a crer. E que os que crescem fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. E aí vem uma pergunta: você já faz parte desta unidade? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se você já reconheceu, glória a Deus, porque você deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11
e 12. Mas se você ainda não é filho e neste momento está ouvindo esta palavra, que é a palavra de Deus, ele te dá a oportunidade de você se reconciliar com ele através da pessoa de Cristo Jesus. Confessando seus pecados serão lavados no sangue do Cordeiro, como diz em Isaías 1,18, você ficará mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, e passa a ter inteira comunhão com Deus, através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. E que você possa meditar nesta palavra, ver que Deus é providente, que Deus é com o ser que nele espera. Já nos disse o salmista, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E assim como ele ouviu o salmista, ele ouve a todo aquele que nele crê. Pois o profeta Isaías já nos disse que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida, que não possa nos ouvir e nos tocar. O que nos separa de Deus são os nossos pecados. Mas a palavra também nos diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe e dê uma semana de bênção e de paz a todos que nos ouvem. Amém.